Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui muito conectados para o quarto episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Computer? Hello. Hello? Among many sentient beings, laughter is both healing and meaningful. Pois é, pessoal, curiosamente, ou até numa questão de morder a língua, eu acabei descobrindo que nesse episódio aqui, os roteiristas de Discovery acabaram voltando a um tema que eu achava que eles nunca mais iam tocar no assunto, que é aquela questão da perda da tripulação aqui da nave de ter ficado no futuro, ou seja, de terem perdido seus entes queridos e principalmente, de suportarem essa nova situação em que eles vivem agora. Ou seja, na verdade, todo o episódio aqui diz isso, Principalmente, claro, para a história B que temos por aqui, que é a de Saru e sua tripulação, onde literalmente, se percebe que todo o pessoal ali a bordo está insatisfeito, digamos, com essa nova realidade. Sim, eles são oficiais da frota, eles são fortes, eles seguram a barra, qualquer tipo de barra, para falar a verdade. Mas no fundo, é fácil perceber que eles estão alterados, eles não são mais os mesmos. E principalmente eles não conseguem mais relaxar com a tensão em volta. Aliás, a gente não sabe exatamente quanto tempo passou desde que eles pularam lá do buraco temporal. Quer dizer, para Mike a gente sabe que passou um ano exatamente, mas para o pessoal ali da nave em si, será que passaram só apenas 2, 3, 4 dias, uma semana, talvez um mês? A gente não tem essa noção exata ainda. Na verdade, eu acho que é bem menos que isso. Se bobear, só 1, 2, 3 dias no máximo. Se a gente levar em consideração que o segundo episódio foi questão de horas. Mas enfim, o trauma latente é evidente. Para rimar de novo, Sim, a tripulação, mesmo que, claro, conscientemente, lá no final da outra temporada, eles tenham decidido seguir a aventura de Michael pelo futuro, claro, no fundo tem aquela questão de será que eu fiz a coisa certa? Basicamente isso, era algo que se podia render bons episódios aqui nesta temporada e, efetivamente, eu achava que tudo estava encerrado lá no anterior quando eles visitaram a Terra e teve aquela coisa, principalmente na figura da personagem Tilly, de realmente discutir essas coisas, quer dizer, não discutiu a maneira antiga, ou seja, as séries predecessoras aqui de Discovery, da Era de Ouro e a Era de Prata, sempre colocaram as questões muito aprofundadas. Não apenas jogavam na cara da gente, nós, espectadores, um lamento por algo perdido, ou até por algo conquistado. Sempre havia uma questão moral, ética, aquele dilema tipo, a minha perda dói só em mim ou dói então nos outros também? Sim, sempre é algo complexo, ou melhor, sempre foi algo complexo, mas aqui em Discovery, ou pior ainda, em Picard, nada é muito profundo, ou seja, só se joga um problema e não se discute, não se reflete sobre eles. E por causa disso que eu achei realmente que do episódio anterior, tudo já teria sido esquecido, essa questão de um certo pesar da tripulação. Ok, então aqui nesse quarto episódio eles voltaram ao assunto, mas sempre naquelas, sem dar muita reflexão. Embora a gente possa dizer que aqui se questionou um pouco mais as situações, bem mais do que foi no episódio anterior. Mas podemos colocar então que Saru percebe que temos aqui sim que meio que melhorar a relação ali dentro da nave de seus tripulantes. E ele pede conselhos, olha só, para o computador da nave, que é uma boa novidade, acho que é a melhor novidade que eu vi aqui nesse episódio para falar com muita franqueza para vocês. Sim, aquele computador que a gente viu de relance lá no Short Track Calypso, que foi lá na segunda temporada, pré-segunda temporada, onde a gente via a Discovery lançada por um outro futuro, mais para frente ainda, completamente à deriva no espaço e apenas tendo a bordo uma certa entidade, que é exatamente o computador nave, que se chamava, acho que Zora, Parece que ele ou ela se manifestou aqui neste episódio justamente para Saru. Sim. Aliás, quando ele percebe que a entidade apareceu, tem aquele efeito ali na tela do computador, que ele não vê exatamente, ele só percebe pela entonação diferente da voz, não é aquela voz
né, bem básica dos computadores, ela tem uma certa personalidade, ele percebe imediatamente. E a gente pode afirmar com certeza que ele não fica preocupado, não, ele vai na dele tranquilo, ele percebe que algo está alterado. E ele só volta a discutir isso ao finalzinho do episódio, justamente com o Hugh, o médico ali da nave, né? Quer dizer, não é o médico principal, né? Mas ok, tem essas coisas, essa série. E falando em Hugh, né? Eu gostei quando ele foi apresentado lá no começo. Aliás, ele é um narrador aqui desse episódio, né? É um recurso que Discovery usa, acho que desde a segunda temporada, né? A cada novo episódio, pegar um novo personagem para meio que narrar um pouco o que está acontecendo, o sentimento geral aqui da tripulação. No caso aqui foi o médico, e sim, ele coloca toda essa questão que eu já havia colocado de todo o pessoal não estar ainda familiarizado com a tensão ali presente. E sim, quando eles vão, na historinha da vez, levar a Dira até o planeta Trill, o Saru diz, né, não, ela vai descer, a portadora, a hospedeira do trio, e também vai o médico junto. Eu achei isso muito bacana, caramba, uma boa situação para o personagem se desenvolver. E claro, né, já tinha sido apresentado que ele era o, digamos, o narrador da vez. Eu achei aquilo muito bom. Claro que não durou 2 segundos, né, porque afinal de contas, né, foi passada a bola para Michael, né, e o próprio personagem que diz isso. Claro, né, ali não era a boca de Hugh, era a boca dos roteiristas, né, a boca dos produtores que querem que essa série seja protagonizada eternamente apenas por Michael Burnham. E sim, é ela que desce então com a Dira lá no planeta Trio. Que coisa sacana, né? Mas fazer o quê? Não tinha que ser assim, né? Seria até mais interessante se as questões daquela tripulação ali que está equivocada nos seus hábitos, que não são coisa rotineira, que está todo mundo na tensão, no estresse, a Michael estivesse ali presente. Eu acho que seria até mais interessante, porque ela, afinal de contas, é que passou um ano sentindo tudo isso. E, entre aspas, ela amadureceu. Daqui a pouco a gente fala exatamente sobre isso, sobre mudar de comportamento, né? Mas ok, ela foi lá para o planeta Trio e, obviamente, né, tinha que ter um perrengue, né? Ou seja, era óbvio que o povo ali do planeta não ia aceitar essa hospedeira humana. Isso era meio que óbvio. Não dá pra dizer que, fui surpreendido, eu não imaginava que isso ia acontecer. Enfim, era isso que podia acontecer. Claro, tinha que ter um problema para Michael resolver depois, é óbvio, não tinha que duvidar disso. Basicamente a história só se desenvolve nessa questão e, claro, na recuperação da memória dessa nova personagem, a Dira. E claro, a gente fica sabendo então do seu passado, como ela chegou a possuir então um trio dentro dela. É uma história ok, nada demais também. Realmente, nesse ponto o episódio meio que parece que está apresentando uma novidade, mas no fundo não está. Eu já vi algumas pessoas comentarem de críticas por aqui no YouTube que esse episódio faz inúmeras referências a outros relacionados à espécie Trio e também a outras coisitas de Discovery. Bom, na verdade essa série ela meio que faz isso o tempo todo, né? Ela fica fazendo pseudas homenagens, mas na verdade fica mais fazendo cópias baratas, né? Naquela preguiça de criar algo realmente original. Bom, a questão lá é que depois, né, quando a gente vê aquela conexão da Dira lá com aquela piscininha lá, não sei como é que chama, é que a gente já viu um episódio da Jadia Dax lá em Discovery, Deep Space Nine, né? Sim, aquilo ali passa por um processo ali de imaginativo, meio que foge um pouquinho, escapa um pouco da ficção, né? O problema, claro, ali é que se coloca a Michael no meio daquelas memórias ali de Adira, né? Ela está tentando recuperar, se reconectar, na verdade, né, com todos os trios que ela possui agora dentro dela, as memórias deles, melhor dizendo, né? Ter a Michael ali presente que é uma espécie de sacanagem, né? Podia ser tudo à parte, seria mais interessante. Claro, você podia imaginar qualquer outro capitão, né, das séries anteriores participando dessas memórias, mas é com a Michael sempre a gente fica com aquele ranço, né? A gente quer gostar da personagem, mas a gente não consegue, porque os produtores não deixam, os roteiristas pesam a mão o tempo todo para cima dela. Ela é onipotente, ela é onipresente, tudo que acontece ela tem que estar ali no meio. Isso cansa bastante. Mas enfim, o episódio também nessa trama aí principal também se desenvolve de uma maneira óbvia, não tem nada demais. É claro que ela vai sim se reconectar às suas memórias que ela não conseguia antes e vai entender tudo. E morreu o assunto.
Basicamente é isso. E lá na linha B de história, para o episódio de Saru, teve aquele perrengue naquele jantar, né, maravilhoso, que deu tudo errado, todo mundo botou para fora os seus sentimentos. E depois, magicamente também, ao final, né, todo mundo ficou amiguinho de novo, com exceção da Deathman, né? Na verdade, por ela não ser uma personagem principal, apenas um personagem de apoio, realmente ela não apareceu na cena de reconciliação. Ela que na verdade devia estar ali presente. Claro, eu acho que os produtores e roteiristas estão guardando alguma coisa referente a ela um pouco mais para frente, porque desde que ela entrou, né, no segundo episódio, já meio perturbada, aquilo já ficava meio que latente, né? Alguma coisa de importante vai acontecer com Deathman. Também não deve ser só isso, né? Espero que não, né? Porque senão também desperdício de uma ponta de história que podia render bastante. Ou seja, no fundo, esse episódio ele enrola a gente mais uma vez. E uma coisa que eu ia dizer para vocês que é a mão pesada aqui dos produtores, dos roteiristas, né? Tem uma fala que é de Hyugi para Michael, né? Que é aquela questão de ela ter ficado um ano já ali perdida, né? E ter amadurecido, né? Ter se modificado. Uma coisa que eu percebi na hora, quando ele falou isso para ela, foi que a personagem até mudou. Eles estão querendo dizer que ela está diferente. Na verdade não muito, né? Só que uma coisa que realmente não mudou foi a série em si. Aqui nessa terceira temporada ela continua a mesma coisa de sempre. Ela continua completamente pesada. O tempo todo ela transforma tudo em drama. Se você reparar bem, não tem uma cena aqui nesse episódio onde não se provoque uma emoção exagerada ao espectador, principalmente por causa da trilha sonora ali, sempre carregando, né? Tudo tem que ser muito melodramático, pesado o tempo todo, isso cansa. E vai desde, né, o sofrimento da Dira, não precisava ser tão complicado assim, como o sofrimento lá do pessoal também. Sim, esse até tem mais sentido, digamos assim, né? Estão traumatizados. Mas mesmo assim, ok, claro, a Dira também, esse esquecimento que ela tem é fruto de um trauma. Isso é evidente, não dá para negar, óbvio. Mas como se passa isso para nós espectadores é que é o problema. A questão dos personagens em si não é a questão, mas o jeito que é comunicado para a gente, ou seja, eles carregam nos sentimentos, eles fazem com que a gente sofra mais do que é necessário. Os personagens sim estão sofrendo, mas nós não precisamos sofrer na mesma medida. Isso é um exagero de tom. E sim, no geral, né, na trama principal aqui dessa temporada, que é a questão da federação, dos cristais de lítio, da frota, patati, patatá, nada foi colocado para frente. Literalmente esse episódio aqui ele é completamente fechado em si. Não tem nenhum elemento que sobra, que deixa a gente com alguma questão para continuar a narrativa. Claro, obviamente, né, no finalzinho ali do episódio, a Dira diz ela lembrou do algoritmo de localização de onde está a nova frota, a nova sede da frota. Mas peraí, precisava de um algoritmo para descobrir onde é que é essa localidade? Como assim? É um negócio secreto? Ultra secreto? Ninguém mais pode saber onde fica a sede da federação? Por quê? Algo meio nebuloso. Não é fácil só lembrar, no planeta X que eles estão. Bastava isso. Essa questão literal de dizer, não, tinha um algoritmo para a gente ter a localização. Por que isso? É muito misterioso. Claro, de novo, né, eles colocaram uma continuidade mínima para essa trama principal. Colocou um mistériozinho? Não sei se todo mundo percebeu, né? Eu fiquei curioso por isso. Para quê? Tão misterioso assim a localização. Enfim, fazer o quê? É o que eles oferecem pra gente. No fundo é um episódio mais ou menos, tinha questões interessantes das duas linhas narrativas, tanto a principal quanto a linha B. Tava ok, mas naquele desenvolvimento básico de Discovery, nada demais. E sim, mais uma vez, principalmente para não dar uma nota mais elevada, com certeza esse tom pesado em cima da gente, para a gente ficar sofrendo, a gente chorar, dizer ao final, ai como esse episódio foi emocionante. Não foi. Ele é simples. É que está exagerada a exposição dele. Portanto, para esse quarto episódio aqui da terceira temporada de Star Trek Discovery, eu atribuo 3,5 asteriscos. Um pouquinho acima da nota tradicional, básica de Discovery.
Agora vamos ver como é que fica a semana que vem o desenvolvimento aqui dessa aventura de Michael Burnham. Claro, a aventura dela, não é dos outros, obviamente. Enfim, parece que eles vão lá na sede da nova federação, né? Dizem que é o que vai acontecer no próximo episódio, né? Realmente, eu não procuro saber o que tem no próximo, porque senão ficou com expectativas e claro, elas serão aniquiladas ao assistir depois. Enfim, é isso.